E aí galera do YouTube, e aí galera inscrita no canal Originais Grego da Bíblia, eu sou o Rivanildo Menezes e aqui é um prazer enorme ter vocês aqui conosco, tá? Eu quero agradecer a todos que estão sempre ligados com os nossos vídeos. O nosso telefone para a compra de materiais e para confirmar o canal oficial nosso é o 319-9202-3725. Guarde esse número na sua agenda. Eu falo isso porque, infelizmente, os religiosos que não têm argumento usam de covardia, fazendo fakes do meu canal por aí, mas acham que estão ficando impunes. Já tem 2 rapazes que estão sendo processados por usar imagens minhas sem autorização e defamando, né? Então as pessoas estão entrando no canal dos outros, na conta dos outros, xingando, se passando por mim. Então, para você confirmar o canal, para ver se esse é o canal oficial do Rivanildo Menezes, o telefone é o 319-9202-3725, tá bom? Então essas pessoas, infelizmente, são pessoas que demonstram verdadeiramente aquilo que nós temos falado, que são falsos, são eloquentes, são traíra, são pessoas que não têm realmente uma capacidade intelectual de raciocínio, então apelam para a defamação e etc. Então você já está avisado aí, tá bom? Cuidado com os canais fake aí no YouTube. Vamos lá, gente, para mais um vídeo. Estamos aqui novamente trazendo para vocês mais informações sobre o livro supostamente sagrado. Estamos aqui para tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis a sair da igreja, a se libertarem das igrejas evangélicas protestantes e ter uma vida livre, sem religião, sem dogmas, sem medo, sem escravidão. Este é o povo escolhido de Deus, segundo o livro escrito por eles mesmos, tá certo? O assunto desta feita nós vamos tratar aqui. A Bíblia afirma que muitos foram levados ao céu quando Cristo ressuscitou. Em outro texto, o Jesus diz que ninguém subiu ao céu. Não é de hoje que nós vemos falando aqui na internet, aqui através deste canal, que as pessoas que acreditam nesse mito plagiado do Império Romano, que é o tal de Jesus Cristo, o Espírito Pombo, e então o Deus que é usado pelos cristãos como fosse o Deus absoluto de todas as coisas, né? Sabemos muito bem que as religiões nos apresentam uns deuses totalmente contraditórios, e as pessoas que estão adentro dessas religiões não param para raciocinar, não param para questionar. Vamos lá, gente, vamos trazer para vocês mais uma informação sobre contradições neste livro que os crentes usam debaixo do braço como se fosse um desodorante, tá bom? Então, vamos lá. A Bíblia afirma que muitos foram levados ao céu. Em muitas passagens, você vai ver que a Bíblia afirma que muitos foram levados ao céu, né? No caso, Enoque, Moisés, Elias. Diz que eles foram levados ao céu. Eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou te provar mais uma vez que a Bíblia, a Bíblia que se diz ser sagrada, não é sagrada, é contraditória, e um livro para ser inspirado por uma divindade, com certeza esse livro não deve ter contradições, né? E nós vamos mostrar para as pessoas, mesmo assim, os religiosos que são covardes, que não querem admitir que o seu Deus que ele serve é uma mera ilusão, vão continuar dizendo que nós vamos comparecer diante do trono, nós vamos ser condenados, etc. É verdade. Todos nós vamos comparecer perante o trono e todos nós estamos perante o trono. Na hora que dá aquela dor de barriga, com certeza nós nos apresentamos perante o trono branco, que é a privada na nossa casa. É o único trono branco que todos nós vamos nos apresentar quando dá aquela dor de barriga, né? Então esse é o trono branco. Não existe trono branco de um ser barbudo que vai julgar as pessoas que não creram nele, que não foram para a igreja dar dinheiro para o pastor. Pode tirar seu cavalinho da chuva, meu amigo, você vai passar dessa para debaixo da terra, nem nada disso vai acontecer, porque tudo isso é uma ilusão, uma ficção criada pelas mentes mais brilhantes do sistema religioso, exatamente para criar um labirinto e manter vocês presas dentro deste aprisco. Então vamos lá, vamos mostrar para vocês que
Em certo ponto, a Bíblia afirma que muitos foram levados aos céus, até mesmo na suposta ressurreição desse Jesus místico, tá? Mas em outro texto, o próprio Jesus disse que ninguém subiu ao céu. Então vamos ver que tipo de inspiração é essa, que tipo de Bíblia é essa, que é tão contraditória. Sabe qual foi o maior defeito dos os que criaram a Bíblia? Os criadores da Bíblia? Sabe qual foi o maior defeito? O maior defeito foi que um escritor não lia o livro do outro. É por isso que você vê tantas contradições. Mas vamos lá. Aqui nós vamos falar sobre Enoque, que foi supostamente levado vivo para o céu, hein? Livro de Gênesis, capítulo 5, verso 24. Aconselho você a ler todo o texto, leia todo o contexto, leia para você entender, tá? Que realmente a Bíblia declara que Enoque foi levado vivo para o céu. Então vamos ver mais mentiras da Bíblia para enganar e ludibriar aqueles que estão presos dentro desses apriscos e usam a Bíblia debaixo do braço, que na realidade eu acredito que pode servir só para enxugar o suor de cada um, porque para nada presta. Vamos lá. Gênesis 5, verso 24. Diz assim: E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então está dizendo que Enoque andou com este Deus, né? E não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. Vamos verificar ainda o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 5, lembrando que é muito bom você ler todo o texto, leia o contexto para você entender, tá bom? Vamos lá. Hebreus, olha aí. E não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então, observe que a Bíblia está afirmando em determinado ponto do Novo Testamento e no Antigo Testamento, como eu li para vocês em Gênesis 5:24, dizendo que Enoque andou com Deus e Deus o tomou. O escritor ao livro de Hebreus relata categoricamente que, pela fé, Enoque foi transladado, foi levado para não provar a morte. Os religiosos escatológicos dizem que Deus tirou esses dois homens para manifestá-los aqui na terra como as duas testemunhas do Apocalipse capítulo 11, que supostamente vai pregar o evangelho, né, lá em Jerusalém quando o terceiro templo for construído. Tá? Essa é a visão dos religiosos. Mas como a Bíblia é toda fantasiosa e nós já mostramos em diversos vídeos as falsas profecias de Deus, as contradições desse próprio Deus bíblico criado pelos homens para satisfazer os seus egos e justificarem as suas delinquências. Então observe que aqui Enoque foi levado aos céus para não ver a morte. Então observe. Vamos continuar para entender. Assista o vídeo até o final, que você vai ver que a Bíblia é um manual de mentiras e de enganação. A Bíblia afirma que Moisés foi para o céu. No livro de Deuteronômio, capítulo 34, verso 6. Vamos ler. Eu tirei até um print da página da Bíblia para você ver que eu não estou lendo nenhum outro livro, a não ser a sua própria Bíblia. Tá certo? Vamos lá. E o sepultaram num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Leia o contexto e o texto inteiro, que aqui você vai ver sobre a questão de Moisés. Moisés diz no verso 5: Assim morreu ali Moisés, servo do Deus, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Verso 6: E o sepultaram num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se esqueceram, nem perdeu o seu vigor. O texto diz no contexto que Moisés morreu.
Mas no verso 6 diz que ninguém soube do lugar da sua sepultura. Alguns religiosos se baseiam no livro de Judas, capítulo 1, verso de número 9, que Moisés foi levado ao céu sem morrer. Então, vamos ler. Judas, verso... primeiro vamos ver Mateus 17, para ficar mais claro. Depois nós vamos para Judas 1,9. Mateus, capítulo 17, verso 1 ao 8. Diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. E se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximou-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. O texto, no contexto, fala do Monte da Transfiguração, aonde viu Elias e Moisés. Por que que aqui o texto fala que Moisés apareceu no Monte da Transfiguração? É porque, de acordo com Judas, Moisés foi levado aos céus. O corpo dele não se achou, né? Como se fosse uma ressurreição. Veja no livro de Judas, capítulo 1, verso 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então observe, o que eu quero dizer é que Enoque foi levado aos céus, Moisés foi direto para os céus e apareceu no Monte da Transfiguração. E agora vamos ver o caso do profeta Elias. Segundo Reis, capítulo 2, verso 9 ao 14. Assim diz: Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não a fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo, olha só, carros de fogo e cavalo de fogo, hein? Você vê como a Bíblia é cheia de ilusões, cheias de fantasias. Em outros textos mais antigos, a Bíblia fala até de unicórnios, né? De vara que vira cobra e etc. O que eu acho esquisito é a mente do crente. O crente acredita que existe cavalos de fogo. O crente acredita que pedaço de vara vira cobra, que homem anda sobre água, que cobra pode falar, que animal, o jumento fala, que vê anjos, né? Eles acreditam em dragões com 7 cabeças, mas quando nós falamos da evolução das espécies, ele simplesmente diz: isso é um absurdo. Será que é absurdo ou absurdo acreditar nesses textos terríveis e ilusórios da Bíblia sangrenta? Então Elias foi levado aos céus, Enoque foi levado aos céus e Moisés foi levado aos céus. Mas como a Bíblia é cheia de mentiras, cheias de contradições, Jesus agora vem dizendo, o escritor de João, dizendo, João capítulo 3, verso 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu.
Observou? Observou o texto em João 3? Ou seja, Jesus Cristo é um grande de um mentiroso. A Bíblia é uma grande historinha para boi dormir. João capítulo 3, verso 13. Leia todo o texto e o contexto. Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, se João está dizendo que ninguém subiu ao céu, obviamente Moisés não foi para o céu, é uma mentira do escritor. Elias não foi para o céu, porque é uma mentira do escritor. E com certeza Enoque não foi para o céu, porque é uma mentira do escritor. Resumindo, toda a Bíblia é um grande contos de fada. Meu querido, meu amigo, está aí mais um vídeo para você estar se alimentando de informações que você possa pesquisar e estudar e se tornar uma pessoa coerente, não incoerente como os muitos religiosos fazem. Muito bem, caso você queira adquirir os nossos kits de contradições bíblicas junto com o kit Como Ganhar Dinheiro na Internet, no Facebook, no Hotmail, Mercado Livre, para ter estas informações, eu peço que você possa ligar ou mandar um WhatsApp para este telefone. Aí eu explico para você como que você pode adquirir o curso completo de contradições bíblicas, tá bom? Telefone 319-9202-3725. Apenas para a compra de material. Qualquer outro assunto você será deletado. Um abraço e até mais.